Muito bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vitorelli. Hoje a gente está aqui para fazer nosso pós-jogo, né? O vídeo pós-jogo falando sobre Guarani e Maranhão, jogo que aconteceu sábado, 4 de abril. É... Estreia do nosso novo técnico, do Hélio, bastante mudança no time, bastante mudança em ideia de filosofia de jogo, como se atuar, com ou sem bola. E no pós-vídeo de hoje de Tactics, a gente vai entrar um pouco mais nesse assunto. Vamos entrar um pouco mais a fundo sobre como esse time jogou, o que esse time pensou, o que esse time fez. Sempre lembrando que, gente, pelo amor de Deus, é só minha opinião. Se você discorda, deixe nos comentários, a gente bate um papo, bate uma resenha. Tô aqui para tentar falar o que eu vi dentro do jogo, como eu entendi o que o Hélio pensou, como eu entendi o que o time do Maranhão tentou buscar, onde eu vi pontos positivos, onde eu vi pontos negativos, e acho que houveram muitos de ambos os lados. Mas o Guarani empata e fica um gosto muito amargo, né, cara? Todo mundo estava esperando começar o primeiro jogo com vitória. E não seria nenhum absurdo começar o jogo de ontem com vitória, tendo em vista que, assim, com todo respeito, o time do Maranhão é bem fraco. Tecnicamente falando, é um time que eu acredito que vai estar ali, cara, brigando para não cair na Série C, apesar de serem só dois, se eu não me engano, são só dois que caem, mas eu acho que vai brigar em parte de baixo da tabela esse time do Maranhão. Eu vi um ou dois jogadores interessantes desse time, vou falar um pouco sobre eles também. Durante esse ano dessa Série C, eu vou tentar trazer alguns jogadores ou alguns atletas que, na minha visão, se destacaram em relação ao campeonato, em relação ao jogo, e que talvez pode ser para o Guarani ficar de olho nele para as próximas temporadas. Mas tudo faz parte de uma brincadeira, eu vou jogando nomes, a gente vai conversando, vai debatendo e vamos falando de futebol e de Guarani, beleza? Antes de mais nada, eu queria fazer um recap do jogo de ontem. O time assim jogou em bloco médio-alto, então foi um time que não faz tanta pressão em saída de bola, não tem um gatilho de pressão. Recentemente todo mundo viu uma entrevista coletiva do técnico do São Paulo, do Roger Machado, falando sobre gatilho de pressão, e deu muito cochicho essa história. Mas o gatilho de pressão nada mais é do que uma movimentação que o time adversário faz, que você já deixa o seu time preparado para quando essa ação acontecer, o seu time subir os blocos e marcar lá em cima. Só que isso tem que ser tudo muito bem treinado, muito bem feito, porque se você acha uma brecha e consegue furar uma linha de marcação no meio campo, aí acabou, amigão. Aí é paciência e rezar para não sair o gol do adversário. Então acho que o time tem poucos desses gatilhos de pressão. O time não pressiona tanto lá na frente, mas pressiona num bom bloco médio. Que mais eu separei aqui pra gente falar? O Rafael jogando, eu tinha falado que ele estava jogando como um volante, mas eu acho que quando a gente para ver uma literatura mais aprofundada sobre o posicionamento do Rafael ontem, Rafael jogou na posição do instinto líbero, né? O líbero era aquela posição que ficou muito famosa pelo Beckenbauer. Não, gente, não estou comparando, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que a função que o Rafael jogou ontem me lembrou muito a função do líbero, que foi muito usada em anos 60, 70, que ficou famosa pelo Beckenbauer, que foi o grande expoente nessa função de jogador de líbero. Ele é um zagueiro, o líbero ele é um zagueiro de origem, que acaba se posicionando em muitas das vezes como um volante, principalmente quando o time tem a posse de bola. Eu tirei algumas fotografias, eu me esqueci de passar para o computador, mas acho que eu consigo fazer isso enquanto nós vamos conversando, do porquê eu acho que o Rafael ontem estava mais para um volante do que para um zagueiro. Acho que se enquadra bem ali como líbero, mas jogando muito mais na linha de volantes do que na linha de zagueiro. Acho que ele fez bem balanço defensivo. Para mim foi um grande destaque, cara. Eu achei que ele jogou muito bem.
jogou de costas pro jogo, isso é dificílimo, isso é muito difícil. Ainda mais quando você está acostumado a ver o jogo de frente como um zagueiro, você ter que jogar de costas, né, fazendo esse giro, fazendo esse pivô, esse balanço, é muito difícil, cara, essa adaptação. Acho que o Hélio viu essa capacidade de jogar de costas no Rafael, velocidade, jogador muito forte, explosão, consegue ter boa saída de bola, enxergou essa possibilidade dele ser um carregador de piano, porque a verdade é essa. O Rafael foi um carregador de piano para João Paulo e para Isaac e para Mirandinha terem menos funções de marcação. Ele carregou um bom piano ali e fez sobra muito bem quando foi preciso. Posicionamento, acho que muito bem também. Teve um ou outro erro em alguma saída de bola, mas acho que nada demais. Nada que não vá pegando nos trancos conforme o campeonato for correndo. Acho que valeu a tentativa, gostei muito e gostaria de ver mais. Outro jogador que eu gostei muito particularmente foi o João Paulo. Acho que o primeiro tempo dele foi maravilhoso, criou muita chance, chutou no gol, fez chance perigosa pro time do Guarani. Só que eu acho que o Hélio matou ele, cara, quando colocou ele de ponta esquerda no segundo tempo. E aí foi quando o time apagou de vez. E o Isaac também saiu, então o time ficou sem um pensador no meio campo. Ficou até como se chama mesmo? O nosso querido camisa 18. Era o Carlos Eduardo. Acho que é esse o nome. Isso, nosso querido 18 Carlos Eduardo. E o time ficou um pouco sem ter criatividade na região central. Ficou com o Cachoeira tentando muito pela ponta direita. O João Paulo um pouco deslocado na ponta esquerda. E aí foi até um momento que o Emerson conseguiu sobressair um pouquinho, mas não muita coisa também. Ele fez um bom cruzamento na área, a gente vai ver nos melhores momentos. Tô subindo aqui, vou subir aqui na tela, cara, um vídeo pra gente conseguir entender onde o Rafael estava jogando. Então vou subir aqui esse, vou subir esse e esse. Pronto, acho que aqui vai dar pra ver bem já o que eu tô querendo mostrar. Fechou, tá aqui no computador, vou abrir para nós darmos uma olhada. Vou jogar esse pra cá e esse pra cá também. Vou expandir aqui, show. Beleza. Agora eu só tenho que vir nesse, tirar a tela pra... Não, ainda não. Cara, tô um pouco perdido como eu vou fazer isso. Mas vai dar certo, vamos lá. Será que eu tenho que jogar esse pra cá? Acho que vai ser o jeito. Tá, consegui aqui. Esse vem pra cá. Pronto, aí agora vai aparecer, quer ver? Vamos ver? Aê, paizão, vai tomando. Tecnologia aqui é um caso sério, mas a gente dá conta. Separei algumas fotos do Rafael pra gente conversar sobre, porque, como eu disse, eu acho que ele não jogou de zagueiro. Eu acho que ele foi muito mais um volante do que um zagueiro. Eu vou abrir um vídeo aqui, inclusive. Ou é uma foto? Não, aqui é uma foto. Tá aqui o vídeo que eu quero ver. Deixa eu jogar o vídeo para cá, que aqui é onde vocês vão conseguir ver. É só esse vídeo que eu quero mostrar, porque eu acho que o Rafael tava mais como um volante. Essa equipe ao longo de toda a temporada. Ó, isso aqui foi uma coisa que o Guarani fez muito ontem. Quebra da linha de marcação com passe rasteiro, explorando o bloco à frente para quebrar ali, ter uma vantagem, né, de velocidade. E o Donato fez isso bem. Um cara que faz isso muito, muito bem é o Maurício Antônio. E eu senti um pouco de falta dele no jogo de ontem por ter essa saída de bola muito refinada. Mas o Guarani fez muito isso e eu acho bacana. Tem que arriscar mesmo esse tipo de passe. E aqui a gente vê onde está o Rafael. Rafael como um volante centralizado, William Farias caindo mais pela direita, o Isaac levemente mais pela esquerda. É um trabalho completamente novo, estreia de técnico, estreia de ideia de jogo. Tudo aqui, porque quase saiu o gol e vocês vão ver onde o Rafael vai estar. A ultrapassagem agora do William é boa. Olha o Rafael aqui.
atrás do João Paulo, como um volante, um cara que Manda sobra. mais atenção, João Paulo já dispara pela esquerda, pedindo bola. Lá vem o Alan do Guarani, bate cruzado, pega na defesa. O Rafael sendo opção de passe e retorno na maioria das bolas que entrava lá pelo corredor esquerdo. Dito isso, vamos para o campinho, vamos falar um pouco e depois do campinho a gente vai falar também de melhores momentos, pra gente dar uma olhada no que rolou nos melhores momentos. Estamos aqui com o campinho, nosso querido. Sentiram saudades do campinho, pessoal? Deixem nos comentários. Vamos lá. O Guarani entrou pra mim um campo nessa formação, é um 4-2-4. É um pouco penso no papel. A gente pode até falar que no papel era isso aqui, ó. Que o João Paulo e o Isaac eram dois meias e o Mirandinha e o Luca, assim, a gente podia até falar que era um 4-4-2. Só que eu acho que não cabe muito esse 4-4-2, e quando a gente vem olhar o SofaScore, é só a gente ver o posicionamento dos 4 jogadores de frente. Ele é penso justamente para o Inayan ter esse campo para correr, e ele teve bastante possibilidade de explorar esse campo. O João Paulo foi um jogador por trás do atacante, né? Um meio, um camisa 10, pensador, tanto que tem pouca pisada na área, mas bastante nesse corredor pelo lado de corredor central pelo lado direito, que é essa faixa do campo. Atuou bem ali, eu gostei muito da partida do João Paulo, achei muito criativo. Quando ele veio jogar pela esquerda, aí caiu bastante, mas eu acho que foi um erro do Hélio. O Luca, bem centralizado, puxando bastante marcação, tentando arrastar zagueiro. O Isaac também sendo um pensador, mas um pensador que pisa um pouquinho mais na área. E ele joga também por trás do atacante. E aí o Mirandinha, que joga como ponta esquerda, que vem de fora para dentro, é a função dele. E o Emerson, que aí cobre toda essa lacuna do lado esquerdo do campo. Bizarro quanto corre o senhor Emerson. Mas o Mirandinha, ele vem mais de fora para dentro. A gente vê muito esse movimento, justamente para dar esse corredor para o Emerson. O Jonathan pelo lado esquerdo, seguro. O Donato... droga, o que eu fiz aqui? Vixe. Voltou. Aqui, boa. O Donato fazendo um pouco corredor central e um pouco pelo lado direito. O Rafael, cara, é aqui que eu falo que ele não foi zagueiro. Porque olha o espaço do campo que ele ocupa até um pouco de espaço próximo da área. E ele por aqui, ele sempre era a opção de passe-retorno. E foi muito bem nessa opção de passe-retorno. Sempre bem posicionado, conseguiu abrir o jogo muito bem. Quebrou muita linha de marcação com passe rasteiro. Acho que, cara, foi um dos melhores em campo, para mim, perdendo só pro João Paulo. O Inayan todo esse lado direito para correr, o William Farias baixava muito para ajudar nessa construção pelo lado direito, porque quando o Inayan foi solicitado para ser essa armação, né, ser esse terceiro zagueiro pelo lado direito para fazer a saída de bola, muito mal. Quando o Emerson foi solicitado, achei que já era um pouco melhor, mas ele optou por trazer o Jonathan Costa mais pro lado esquerdo, centralizar mais o Donato e trazer o William Farias para ser esse terceiro homem do meio campo, um volante baixando, para fazer a nossa querida saída lavoupiana, aquela saída que foi criada por De La Volpe na seleção do México, uma saída sustentada por 3 jogadores. Naquela época, o primeiro volante descia para ser o terceiro zagueiro centralizado e ajudar nessa saída de bola. Hoje em dia já existem muitas formas de fazer isso. Você pode trazer um lateral para ser o terceiro zagueiro, você pode baixar um volante, ou você pode até fazer isso com o goleiro saindo mais do gol para ser esse terceiro homem nessa linha. E acontece com muita frequência. Mas no caso do Guarani ontem, se iniciou com o Emerson, Jonathan Costa centralizado e o Donato pelo lado direito. Aí o Emerson passou a sair um pouco mais para ocupar esse corredor, já que o Mirandinha estava um pouco sozinho por aquele lado no começo do jogo. Aí o Inayan virou esse cara para fazer a saída pelo lado direito, foi muito mal.
Não sei o que vocês acharam da partida do Inayan, eu não gostei muito, acho que muita tomada de decisão errada. Verdade que muita vontade, muito esforço, muita dedicação, raça e entrega. Mas tecnicamente achei ele muito abaixo na partida de ontem. Queria até ter visto como ia ser o Ian nessa partida, atacando esse corredor, atacando o fundo do campo. Até ajudando numa construção aqui na segunda fase de construção por essa região. Que é onde principalmente está vermelhinho e Inayan. Bom, acho que é isso. O Kaique França saindo até relativamente bem do gol. Vamos falar, eu nem trouxe escalação, né, cara? Nem trouxe escalação e não falei 1 a 1 de jogadores. 40 dias sem Guarani, a gente esquece como fazer pós-jogo, tá louco, hein? Mas bom, vamos lá. Deixa eu voltar aqui para como estava antes. Eu acho que o Guarani jogou nesse 4-2-4. Assim, a grosso modo nesse papel 4-2-4, sendo goleiro Kaique, lateral direito Inayan, 5 Donato, quarto zagueiro Jonathan, lateral esquerdo Emerson. No meio Farias, Rafael, Isaac e João Paulo, na frente Mirandinha e Luca. O time do Maranhão veio a campo num 4-4-2, eu acredito. Com Jean, Bal na direita, Marcos Luiz, Kevin e André fazendo o quarteto defensivo. Rosivan e Vander centralizados como os volantes. Maurício pela direita, Will pela esquerda. O Will eu achei um bom jogador, vale a pena ficar de olho. Felipe, número 9, sustentando a marcação. E o número 20, Vagalume, jogador de mais criatividade. Tinha certeza que o Guarani ia tomar um gol do Vagalume. Kaique, acho que, cara, ele teve o lance do gol que ele falhou, né? Vamos até ver o replay junto, mas ele falha. E aí isso perde muita nota, né, bicho? Ele até fez duas boas defesas no jogo, mas a falha que ele teve foi meio bizarro. O Inayan, como eu falei, eu achei muito esforçado, muito dedicado. Ele tenta, ele se esforça muito, mas achei tecnicamente fraco. Principalmente quando tem bola no pé e tem que se criar na segunda fase de construção. Na primeira ele sofreu bastante, na segunda ele até conseguiu se virar bem, mas achei muito erro de tomada de decisão bobo, cara. Donato, gostei muito da partida, quebrou bem linha de marcação com passe, quando foi preciso achar uma bola no João Paulo, uma bola no Luca, uma bola no Farias. Jonathan muito forte fisicamente, acho que fez uma partida ok. O Emerson, cara, ele é um lampejo dentro do jogo, ele faz 3 ótimas jogadas e some. E isso quando não compromete em alguma situação. Ontem ele conseguiu achar um cruzamento lindo pro Cachoeira, que o Cachoeira não conseguiu fazer o gol, mas ele faz um cruzamento rasteiro, a bola quica na pequena área e chega lá no segundo pau pro Cachoeira e baita jogada, cara. Ali podia ter saído o gol, mas eu queria ver como seria eu nunca lembro o nome do nosso lateral esquerdo reserva, mas que jogou na Série C um jogo, eu gostei bastante, queria ver como é que seria ele por aquele lado. Aí no meio, Rafael e William Farias, William segundo volante, Rafael líbero para primeiro volante. Na esquerda, pelo ataque, o Mirandinha vindo de fora para dentro, no corredor central esquerdo, o Isaac, centralizado o Luca, do corredor central direito, a gente tá falando que ali eu acho que foi mais o João Paulo que atuou, sendo que o Inayan era responsável por fazer essa chegada que é a linha de fundo. Uma coisa que eu acho importante a gente mostrar, né? Porque assim, um 4-2-4, mas a gente viu pouco esse desenho tático durante o jogo. Uma coisa que nós vimos muito foi isso aqui, ó. O Inayan chegando aqui na segunda fase de construção, o João Paulo vindo por dentro, o Luca tentando afundar a defesa adversária ao máximo, o Isaac sendo esse segundo amador, o Mirandinho um pouco mais por dentro, o Emerson também no segundo bloco de construção para chegar nessa bola na linha de fundo em velocidade. Rafael começou a opção de passe retorno e o Frias na frente dele. E aí o Jonathan e o Donato. Quando o Guarani tinha a bola e chegava no campo de ataque construindo, eu acho que era isso que a gente via. O Rafael sendo esse jogador de passe retorno, um pivô defensivo. O Farias tentando infiltrar pelo meio, fazendo a bola chegar em João Paulo, fazendo a bola chegar em Isaac, para
pro Isaac e pro João Paulo poderem se movimentar com certa liberdade. Eles são os dois pensadores do time pro Hélio. Eu acho que isso ficou meio claro, porque os dois não tem uma posição muito fixada no campo de ataque. Eles vão rodando, cara, até a bola entrar neles, e quando entrar neles, individualidade, característica de um contra um, achar a pifada, que fala-se muito hoje, né? Aquele passe no centroavante, o passe no ponta, e faltou o Guarani ter mais capricho nesse passe, eu acho. Principalmente da parte do Isaac. Para se defender, eu já acho que o Guarani estava se defendendo em bloco médio. O Rafael era sobra do meio campo, Inayan, Emerson, os dois bem abertos, tá? Isso me incomodou muito. Eu acho que o Will, principalmente, foi um jogador que teve muita possibilidade de sair de fora para dentro e com muita facilidade. Teve um lance que ele quase faz o gol numa dessa. Vagalume encostando aqui, Felipe tentando puxar, Vander, Rosivan. Aqui eles saíam num lateral invertido, que era o André vindo um pouquinho mais por dentro, mas o time deles jogava basicamente nessa forma, e o do Guarani aí marcava com uma linha. Era o Isaac aqui na frente, o Guarani marcava praticamente uma linha de 4 aqui no meio. João Paulo aqui na direita batendo no André. Luca e Isaac batendo nos meias. O Guarani acho que defendia nesse 4-4-2 aqui com Inayan, Donato, Jonathan e Emerson. O Rafael sendo o pilar dessa marcação em 2 blocos de 4, que ele que balançava, isso dava para ver. O Jonathan auxiliou muito o Rafael nesses balanços defensivos. O Mirandinha marcando lateral, Emerson e Anan marcando as pontas. O Farias, chegando no segundo volante, o João Paulo batendo no lateral que vinha por dentro, os 2 zagueiros, Isaac e Luca lá na frente, só para fazer o encaixe dessa marcação. Deixa eu pensar se teve mais alguma coisa que eu queira comentar. Cara, como eu falei, eu gostei muito do João Paulo transitando aqui, bem livre, principalmente por esse lado. Achei que foi o melhor jogador da partida. Achei o Luca um pouco sozinho. Eu queria ver mais associação do Isaac, mais associação do Mirandinha, para eles conseguirem triangular mais e chegar na frente do gol. Eu queria ver o Farias arriscando um pouquinho mais a longa distância. Eu acho que o problema desse time ainda está na compactação das linhas. Em muitos momentos, o time do Maranhão... O Rosivan é um jogador que tem mais... Como eu posso dizer? Ele tem mais refino técnico com a bola. Então ele conseguia, às vezes, um outro lance com um jogo de corpo sair de uma marcação desses 4 jogadores do meio, e aí o time sofria muito para recompor, sendo que ainda tinha muito espaço de campo para recompor. O time sofria para reorganizar esses encaixes. Acho que se for para subir um pouquinho mais essa marcação, ela tem que ser mais agressiva, tem que ter um pouco mais de querência do Isaac, sabe? Tem que ter um pouco mais de querência do Luca, um pouquinho mais de querência do Mirandinha, para encaixar melhor esses encaixes de marcação no setor de ataque e conseguir, hora ou outra, fazer uma roubada lá em cima da bola. Porque o Guarani fazia muita roubada de bola, mas a roubada de bola do Guarani era aqui, ó. Cadê? Deixa eu pôr aqui amarelo. Como é que faz aqui o retângulo? Aqui, ó. O Guarani roubava muita bola, mas o Guarani roubava muita bola nesse setor. Aí no setor que eu estou dizendo que estava muito desencaixado as marcações quando o time tentava subir, era nesse aqui. Muito desencaixado. E muitos momentos o Maranhão conseguiu criar alguma outra situação de perigo saindo dessa marcação alta que o Guarani ameaçou fazer hora ou outra. Certo? Quando o time muda, foi minha grande preocupação, porque o time faz isso aqui, ó. Vem o João Paulo por aqui. Pera aí, vamos ver como é que foi a substituição certinho. 24 minutos já.
Carlos Eduardo entra na do Mirandinha. Não exclui o Mirandinha, vai entrar aqui Carlos Eduardo. Deixa eu reorganizar o time também, velho. Carlos Eduardo, João Paulo, Isaac. Pronto. O Cachoeira entrou na do Isaac. O Cachoeira entrou bem, cara. Gostei muito da partida do Cachoeira ontem. O Herbert entrou na do Rafael. Ah, não, mas antes disso, vale lembrar o porquê que eu tô fazendo isso aqui. Então, deixa eu voltar, Rafael. 3. Tá, é até a do Rafael que eu quero falar. O time tava jogando assim, 4-3-3. Aí ficou um 4-3-3 bem definido. Cachoeira bem aberto pelo lado esquerdo, pelo lado direito. O João Paulo bem aberto pelo lado esquerdo. O que eu achei que ele pensou em tentar fazer o João vir mais de dentro para fora do que o Mirandinha vinha e baixar quase que como meia para dar esse corredor aqui pro Emerson. Não funcionou, o time ficou perdidinho, o João Paulo não sabia marcar por o corredor lateral esquerdo do campo. Dobrou muitas vezes no Emerson. O Carlos Eduardo, com todo respeito, deve ser uma pessoa maravilhosa, um filho excelente, mas eu fiquei assustado com a partida dele ontem, muito nervoso, com muito medo de jogar, errando muito o lance do gol. Além do Kaique França, dá para colocar bem uns 30%, 40% ali na conta dele pelo drible ridículo que ele toma do lado do campo. Parecia que não queria muito também, meio sem vontade, não sei se afobado, se perdido, se ruim mesmo. Mas, cara, não conseguiu acertar nada do que tentou. Bizarro. E nesse momento o time morreu, que foi a hora que tomou o gol e o time dos 30 e pouco até os 40 não fez nada. Aí sim, entra o Herbert na esquerda, sai o Rafael, o João vem pro meio, o Herbert vem fazer ultrapassagem no corredor, o Emerson fixa mais como lateral, o Inayan fixa mais como lateral, o Carlos Eduardo sai para jogar, o Farias vira primeiro volante, o João Paulo volta a jogar pelo lado direito. Cadê? O que mais temos? Isso aqui, isso durou um tempo ainda, porque a entrada do Paredes foi depois. Então o time ficou assim, aí o time volta a pegar um pouco no tranco. Aí o que ele faz? Ele tira o João Paulo, entra com o Paredes, sendo um meia pelo lado esquerdo, o Carlos Eduardo cai pelo lado direito e o Cauã entra na do Luca. Cauã. Não, só tem que excluir o Luca. Boa. Então o time fica meio que com parede aqui, o Cachoeira tentando entrar nessa diagonal, mas ficou meio estranho. A sorte foi que em uma das bolas o Parede acha o pênalti, perde, mas graças a Deus o Herbert faz. Eu acho que o Herbert é um cara que tá pedindo passagem nesse time. Ele costuma entrar bem, eu acho que ele tá pedindo passagem. Há de ver se ele vai entrar na do Mirandinha, se ele vai entrar no lugar de outro. Sei lá, às vezes até testar o Herbert como um 9 mais móvel, um 9 que vai cair para as pontas, até para se associar hora ou outra com o Yannan. Mas eu posso ser sincero numa coisa, cara, sabe uma função que eu queria ver, que até parece meio nada a ver, mas eu queria muito ver o Cachoeira jogando de lateral direito na do Yannan, para chegar nessa bola em linha de fundo. E até por marcação, acho que o Cachoeira marca melhor que o Yannan. Mas isso aqui é só um palpite, é só uma opinião jogada aqui que eu gostaria de ver e acho que isso poderia funcionar. O que a gente pode falar do time do Hélio? Hélio é um técnico de jogo associativo, gosta de ter a bola no pé. Ele é um time que cadencia bem a bola, tem mais refino com a bola. Primeiro tempo a gente viu bastante o Guarani trocando passe. Daí no final do primeiro tempo, o time começou a tentar muita bola alçada por cima para chegar no ponta, né? Então Emerson tentar alçar a bola para o Mirandinha, ou o Yannan tentar alçar a bola para o João Paulo, aí começou a parar de dar certo. Eu não sei se foi pensado ou se deu 5 minutos que desligou a cabeça do time. Então ele eu pelo menos senti que ele é um técnico da escola do jogo de posições. Jogo de posições é aquela coisa de você tentar movimentar a defesa adversária de várias formas
e achar as vantagens, que são 4, algumas literaturas do futebol falam como 3 vantagens, outras falam como 4, mas é a vantagem numérica de você movimentar a defesa do adversário a ponto que em determinado setor do campo você tenha mais jogadores que seu adversário, a vantagem qualitativa de criar a situação de 1 contra 1, então você movimenta a defesa adversária para, por exemplo, Mirandinha, que é muito bom atacando, conseguir ficar no mano a mano com o Bal que não é um grande lateral defendendo. Aí você cria essas vantagens qualitativas em setores variados do campo para o seu jogador sobressair em relação ao marcador. Ou então você pode fazer isso até no contrário, para o atacante do jogador, o seu marcador sobressair em relação ao atacante do jogador. A vantagem posicional, que é de você estar mais bem posicionado para fazer o gol do que o adversário, mesmo estando até em uma mesma linha. Um bom exemplo disso foi o cruzamento do Emerson lá no segundo pau, que o Cachoeira entra batendo. Aquilo foi um exemplo de vantagem posicional que o Guarani tinha naquele momento, e o Emerson viu bem. Acho que é uma jogada treinada do Hélio. Ou, que é a que não é considerado por todas as literaturas, mas uma parte considerável, que é a vantagem cinética. Você ter o seu jogador em partida do gol antes do seu zagueiro. Você sabe que seu atacante, apesar de não estar à frente, ele vai chegar à frente do que o zagueiro, certo? Essas são as 4 vantagens que se busca no jogo posicional. Acho que o Hélio está dentro dessa linha. É um jogador que gosta de bola, é um jogador que gosta de ter controle, ter posse, mas que tem um time muito associativo. Particularmente, é o meu jeito preferido de entender futebol, é o que eu mais gosto de assistir, são os times que jogam dessa forma. Vamos ver os melhores momentos, porque já está com 29 em 30 minutos e o tempo está correndo. Vamos lá, o Guarani começou melhor esse primeiro tempo, na minha opinião. Teve boas chances. Cara, o gramado estava muito ruim. Aí, essa é a bola que eu falei que eles conseguiram ter muita facilidade para jogar. Lado direito, na frente do Yanã marcando longe. Aqui, ó. O Yanã tinha que ter saltado a pressão no lateral deles. O Will saiu tranquilamente da marcação do João Paulo, faz um passe retorno. E aqui, ó, superioridade numérica. Eles vão ficar em 3 contra 2. Porque aqui tem um jogador livre e o Yanã encostou, não saltou essa pressão, não sei porquê. Eles conseguiram vir bem por dentro e fazer uma boa jogada que o Kaique conseguiu defender. Pegar assim nesse campo é difícil, cara. Porra, campo molhado. Complicadíssimo. O Guarani teve boas chances de cabeça. Aí lance de escanteio, bola longa do Farias. Bola sobra ali no João Paulo. Acho o passe, não põe na área. Boa cabeçada, se eu não me engano foi do Donato. Foi buscar o goleiro Jean. Ele pegou umas 2, 3 bolas do Jean, cara. Umas 2, 3 bolas. Escanteio, o Guarani, como eu disse, foi muito bem nas bolas aéreas nessa partida. Essa daí já foi do Jonathan, ele foi buscar também. Aí, contra-ataque do time do Maranhão. O William Farias tinha que ter cortado aquela bola, ele demora para chegar. Quando ele chega, o cara balança em cima dele como se ele fosse um nada. Aí você tomou uma balançada da hora, hein, Farias? Faz a finalização, ótima defesa do Kaique França. Esse Will, ele é bom jogador, vale a pena ficar de olho, cara. Balançou pra cima do Farias e batida de longa distância. Ótima defesa do Kaique. Depois de novo, ele ali pelo lado esquerdo. Jogada treinada, claramente, porque é o Vagalume ali. O Vagalume faz a jogada, passa no lateral, fixa o posicionamento do Farias. E essa bola chega no miolo da área. Boa tentativa do Maranhão. Aí ao fim do primeiro tempo. Esse é o lance que eu estava falando. Vantagem posicional. O seu jogador, apesar de estar numa linha semelhante à do defensor, ele tem mais condições de finalizar essa bola no gol do que o zagueiro. O Emerson olha para fazer esse cruzamento. Faz o cruzamento, ganha na velocidade. O Cachoeira quase faz o gol. Ótima jogada do time do Guarani.
Acho que o próximo lance é o gol. Ó, é o gol. Cara, pelo amor de Deus, cara, que é isso? Eu não faço isso jogando a pelada quando tá no último jogo, pô, tá maluco? Ele nem tentou. Pô, o Carlos Eduardo, ele nem tenta fazer a marcação no lateral direito do Maranhão. Olha que lance absurdo, cara. Olha que coisa absurda. Você não é pro técnico ver isso. Cara, sei lá, deixar de castigo olhando pra parede um jogador desse no vestiário. Olha isso. Olha a vontade do Carlos Eduardo pra tentar chegar no jogador. Aí o Kaique espalma no pé do atacante dos caras e sai o gol, cara. Que lance ridículo, cara. Que lance ridículo. Eu via isso na sala de casa, eu não acreditava que isso era verdade. Olha isso. Tenebroso. Aí nossa, saída do Kaique também, pelo amor de Deus. Bom, mas nesse momento já estava claro que em algum momento ia sair o gol do Maranhão, que o time já estava jogando muito mal, era no momento que o João Paulo estava de ponta esquerda. Aí o Herbert teve outra boa chance de cabeça. Aqui o lance do pênalti. O Parede, eu acho que ele entra bem, ele faz esse cruzamento, pega na mão do jogador do Maranhão, não tem nem muito reclamar, foi muito pênalti. Ele abre demais os braços. Foi muito. Aí o Parede bate, perde o pênalti. E o Herbert faz muita estrela, mano. Esse cara tem que dar um jeito de colocar ele titular no time. Não tem jeito. Muita estrela. E é isso. Acabaram os melhores momentos. Considerações finais, cara. Já com 37 minutos, por favor, não fiquem bravos comigo. Mas considerações finais sobre esse jogo. Acho que bem ali, cara, no meio termo entre positivas e negativas, tem muita coisa a melhorar, muita coisa a arrumar. Eu acho que a principal deficiência do time vai estar nesse lado direito, para encontrar esse encaixe do Yannan, para não ter tanta jogada de fora para dentro, como foi o quase gol do atacante Will. Aquilo vai ser um problema, ao meu ver, para o Guarani nessa temporada. A falta de um outro meia reserva, porque se vai jogar com o Isaac, com o João Paulo, tem que ter mais um reserva, e aparentemente o Hélio não vê o Diego Torres nessa função. Então quando os dois cansam, o time fica sem um 10 de referência. Eu queria ver o Paredes jogando mais como 10, jogando mais em corredor central, acho que ele tem essa qualidade. Eu não acho que ele vai ser titular na Série B, mas ele é um jogador que tem refino técnico. Eu sei que é uma palavra, um termo que eu tenho usado muito, mas é porque a gente começou a ver tanta Série C que a gente até se perde. E quando tem um jogador de série com técnica de Série C, mesmo que o preparo físico não acompanhe ele, como exemplo, o Donato. Você vê o Donato quebrando linha de marcação com passe com muita facilidade, ganhando todas no alto, mas aí numa corrida ele costuma perder. Então é um jogador que tem refino, é um jogador que tem a característica, tem a qualidade de uma Série B e está jogando a Série C por conta do físico. Eu acho que o Paredes entra no mesmo que isso. Eu acho que o Paredes não dá mais para ele jogar aberto, ele não é mais um ponta, ele tem que aí dar uma repensada em como ele vai jogar, se ele vai jogar mais por dentro, se ele vai jogar de 9, mas ele tem que mudar a forma dele jogar, que eu acho que de ponta passou um pouco o tempo dele, queria ver ele como esse 10 reserva, que eu acho que poderia ajudar muito o Guarani, assim como ajudou ontem, quando ele entrou, acho que foi bem, apesar do pênalti perdido. Outra coisa que me preocupa demais é a dificuldade de entendimento do time de quando subir um pouco mais a pressão. Você vê que o time não sobe de forma uniforme, então sempre tem algum buraco, algum espaço vazio muito fácil de ser encontrado para ter um passe vertical do adversário. Isso ficou bem evidente ontem em vários momentos. Tem que entender quem é o jogador responsável por dar essa pressão, né? Porque quando você monta seu time para dar pressão em determinados momentos, é um jogador que é responsável por isso, normalmente é um atacante. E ele que vem naquele grito, vamos, sai, pega, que é para chegar no portador da bola o quanto antes.
A mesma coisa, o zagueiro, normalmente um dos zagueiros fica responsável por organizar a linha defensiva e organizar o posicionamento do primeiro volante. Então isso acontece também para quando o time vai pressionar em cima, tem que entender se o erro está no jogador que está responsável por organizar a pressão ou se o erro está no restante do time de não acompanhar essa pressão. Pontos positivos, acho que o time criou bastante chance de gol, tentou, foi para cima, o João Paulo foi muito bem, como eu disse. Queria ver o Luca com mais jogador para se associar em torno dele, mas talvez regular a linha de defesa do adversário seja até uma das estratégias do Hélio. Eu acho que é isso. Te convido a deixar seu comentário aqui, discordando, concordando, querendo dar o seu pitaco, falando do jogo de ontem para a gente conversar e bater uma resenha. Agradecer a você que viu esse vídeo até aqui, te convidar a deixar o like, se inscrever no canal do Bugricast, fazer parte do nosso clube de membros, hein? Nosso clube de membros que vão ter novidades por aí. E te convido a seguir o Bugricast no Instagram, no Twitter. Te convido também a me seguir nas minhas redes sociais. No meu Instagram eu sou vitorelli.psd e no Twitter eu sou vitorelli.final. Agradecer imensamente a toda a equipe do Bugricast por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui falando de futebol, principalmente ao Léo e Pezão, meus queridos amigos, por me darem esse espaço para conversar com vocês. É isso, muito obrigado, nós nos vemos na próxima partida do Guarani. Um beijo grande.